Bom dia turma, Guimarães Rosa. Estamos aqui para esta quinta-feira para a nossa última atividade do remoto, não é? Na próxima semana a escola já vai retornar para o semipresencial e as turmas serão divididas em dois grupos e os grupos se revezarão na escola. Clarinda já colocou uma mensagem aí para vocês ontem. Então, na semana que vem vocês terão mais informações, mais orientações de como serão essas atividades lá na escola. E nessa última atividade que temos aqui, vamos encerrar esses assuntos que a gente vem trabalhando até agora. Vamos fazer uma correção, alguns comentários sobre a avaliação que foi feita na última quinta-feira, a avaliação da segunda unidade, tá bom? Então vamos lá para a pergunta 1. Um dos problemas mais graves da nossa sociedade é a intolerância. Intolerância de vários sentidos, não é? Entre as intolerâncias, uma das mais comuns é a intolerância religiosa. A intolerância religiosa geralmente ocorre. Por quê? Não é? Letra A. Quando há muito respeito entre as pessoas. Não é isso, não é? O respeito é a tolerância, é a convivência harmoniosa entre as pessoas. Letra B. Apenas quando uma pessoa mata a outra por não aceitar uma religião diferente. Não é só isso, isso é o extremo, não é? Matar outra pessoa, matar o respeito, a calúnia, a difamação, o isolar as pessoas pelo fato de ser de religiões diferentes, o preconceito, tá? Não é apenas quando matam pessoas, que é um ato extremo, mas a maioria dos atos de intolerância religiosa acaba não chegando à morte, mas acaba prejudicando as outras pessoas. Apenas entre católicos e os protestantes? Não, a intolerância religiosa não ocorre com todos os tipos de intolerância, todos os tipos de religiões. As afrodescendentes, né? as religiões do Oriente Médio, então sempre há uma intolerância entre isso. Letra D. Com pessoas da mesma família, embora exista também, né? Pessoas que brigam com as pessoas, com outros da mesma família pelo fato de religião, mas não é isso. Pela não aceitação da religião ou crença da outra pessoa. Exatamente aqui, ó. As pessoas não conseguem conviver com as outras de uma religião diferente, não aceitam, acham que é errado, que só a religião dela é a correta, que todos os outros são absurdas. Aí daí acabam começando os atos de intolerância, violência, tá? Simplesmente por não aceitar. Segunda, no Brasil é crime a intolerância religiosa. Ainda bem, não é? Existem muitas campanhas entre os diversos setores da sociedade para combater esse tipo de crime. Marque a opção que tem uma ação que não ajuda de maneira alguma a evitar, a combater esse tipo de crime. Que não ajuda. Fornecer o conhecimento e o respeito a todos. Isso ajuda, não é? Conhecer a religião do outro, respeitar, aceitar diferenças. B. Mostrar às pessoas que mesmo que não concorde com a crença do outro, ela tem os mesmos direitos que você. Ok? Não importa da religião que seja, a gente tem que saber respeitar que as outras pessoas têm o mesmo direito que as pessoas da religião nossa. Letra C. Promover a união entre as diversas religiões. Claro que isso ajuda. Os vídeos que vocês assistiram,
pessoas de religiões diferentes se cumprimentando, se respeitando. Letra D, estimular a violência das pessoas. Isso não ajuda de maneira alguma a evitar combater esse tipo de crime. Isso não ajuda. Isso favorece a intolerância, não é? A violência entre as pessoas. Levar para as escolas valores de respeito e paz entre as pessoas. Claro que isso ajuda, né? O respeito, a paz. Então a resposta da segunda é a letra D. Da primeira que a gente já falou, a letra E. Vou marcar aqui. Terceira. Muitos ainda têm a percepção dos índios como seres selvagens, não possuindo cultura alguma. Um dos pontos que afirmam uma riqueza cultural dos índios é o entendimento da morte. O que a morte significa para os indígenas? Os índios têm diversas manifestações culturais que demonstram ser pessoas respeitosas, culturalmente ricas. Aquelas tribos mais isoladas, com o contato com outra sociedade à primeira vista, eles têm um comportamento de violência, mas aquilo é um comportamento de defesa, de medo, não é daquele estranho. Mas não é que são selvagens, é um comportamento de defesa daquelas pessoas. Então, o que a morte significa para os indígenas? Simplesmente o fim da vida? Não. A passagem para um outro plano. Muitas tribos indígenas encaram a morte como uma passagem. Uma pessoa vai viver de uma forma diferente, num outro plano de vida. O fim do espírito não é o fornecimento de carne do morto para alimentação. Isso não é a religião, isso aqui é o canibalismo. A morte não tem significado alguma para os índios, claro que tem. Se não tivesse significado, eles não faziam cerimônias nos velórios. Como eu já tinha dito, acho com vocês em algum momento, um dos pontos que marcam a passagem do humano de selvagem para um ser culturalmente rico, para uma sociedade organizada, são os velórios. É o significado que aquela pessoa tinha, que tem ainda, mesmo depois que morreu, para as demais pessoas. Quarta. Os rituais fúnebres indígenas envolvem muitas manifestações e variam dependendo da tribo. Entre estas manifestações, envolve a antropofagia, muito confundida com o canibalismo. A diferença entre a antropofagia e o canibalismo é: letra A. A carne humana consumida pelos índios era de inimigos mortos em combate e era a principal fonte de comida para os índios. Embora era comum em muitas tribos indígenas eles comerem a carne do inimigo quando o inimigo era morto ali em combate, nas disputas, isso era comum, fazia parte do ritual de conquista daquela guerra, mas fazia parte dos rituais. E a carne do inimigo morto, ele não era a principal fonte de comida para os índios. A principal fonte de comida vinha da caça, da pesca, da coleta dos frutos, da agricultura, tá? E a comida a carne do inimigo fazia uma parte de uma cerimônia, mas não era a principal fonte de comida. O canibalismo sempre envolvia rituais religiosos. Rituais religiosos é a antropofagia, que envolve os rituais. O canibalismo é o simples fato de comer a carne do outro para ter a comida, que não envolve rituais religiosos. Letra C. A antropofagia faz parte de muitos rituais religiosos e a carne humana consumida envolve a passagem espiritual. Exatamente. Em algumas tribos indígenas faz parte do ritual fúnebre ali, da
no velório, comer a carne do morto. Isso, de certa forma, tinha um significado para eles. O canibalismo existe apenas nos índios? Não, o canibalismo existe em muitos animais. O comer a carne do outro. Vocês devem ter visto alguém contado para vocês que uma porca, quando para, ela pode comer os seus filhotes, dependendo da situação, uma cadela, tá? Então isso aí existe em muitos animais, não só nos humanos, nos índios. Outra é a antropofagia. Na antropofagia, matar a fome era o principal objetivo. Na antropofagia, o comer a carne do morto fazia parte da cerimônia religiosa, não era o objetivo encher a barriga da carne, não era comer a carne como sendo do ritual ali. Eu tracei então da quarta. Quinta pergunta. Existem muitas discussões sobre qual é o momento que se inicia a vida de uma pessoa. Nesse sentido, e comparando as ideias da ciência e da religião, podemos concluir que as ideias científicas são exatamente iguais às ideias de todas as religiões. Não. Existem diferentes entendimentos das religiões sobre quando é que começa a vida de uma pessoa. E muitas dessas ideias são diferentes das ideias científicas. B. Todas as religiões definem a mesma idade do embrião para o início da vida? Não. A religião católica entende logo no início. A religião, o Islã, entende como a vida começa mais para a frente da gestação, quando Allah se incorpora na pessoa. Então não são iguais, não. Letra C. A religião católica diz que o início da vida se inicia logo após a fecundação. Exatamente. Então, pela visão da religião católica, desde o momento que o óvulo se encontra com o espermatozoide, fecunda, formando ali o zigoto, a célula ovo, neste ponto já começa a vida para a religião católica. Segundo a genética, a vida só começa com o 40º dia de gestação, quando o feto começa a tomar a forma humana. Não é. Pela genética, logo no comecinho, onde se envolveu ali a carga genética do pai com da mãe, já começa a vida. O islamismo diz que a vida começa no primeiro dia após a fecundação. Não. O islamismo parece que é do 120 dias, alguma coisa assim, que quando Allah entra no corpo da pessoa. Não é. No Islã demora um pouquinho. Por isso que, a depender das religiões, há diferentes entendimentos de que um aborto realmente está matando um ser vivo ali ou não, porque a depender dos entendimentos das diferentes religiões, o início da vida começa em etapas diferentes. Sexta. Imagine uma situação na qual uma mulher seja obrigada a fazer um aborto e que a gravidez esteja na 10ª semana. Para qual das religiões abaixo não estará ocorrendo um assassinato? É para o islamismo, né? Que a vida dessa pessoa só começa a partir do 120 dias, algo assim. Tá? Então, na 10ª semana, entra aí com 70 dias, mais ou menos. Então, ainda para o islamismo, ainda não é vida. Então, o aborto simplesmente não está matando ninguém, porque não tem nenhuma vida ali ainda. 7. No Brasil, em quais situações listadas abaixo as leis permitem o aborto? No Brasil, de maneira geral, o aborto é proibido, salvo em algumas situações que as leis brasileiras permitem que a mulher faça um aborto de forma legal, pelo SUS, grátis, com todo o acompanhamento psicológico do médico, o pós-aborto, tá? Então vamos ver quando que no Brasil o aborto é permitido. Letra A. Quando a mãe é menor de idade? Não. Existem situações que quando a mãe é menor de idade ou quando a mãe é maior, é permitido o aborto. B.
Quando a mãe não sabe quem é o pai da criança, não é o problema é da mãe agora, né? Nesse caso, o aborto está fora de cogitação, ela vai ter o filho dela, só que esse filho acaba que não vai ter um registro do pai, né? A menos que um homem assuma e coloque esse paternidade dele no registro da criança. C. Quando a mãe possui 50 anos de idade ou mais. Quanto mais velha vai ficando a mãe, os riscos de uma gravidez serão maiores, mas isso não garante que a lei brasileira permita o aborto nesse caso. Letra D. No Brasil, o aborto não é considerado crime em nenhuma situação. Como eu disse, no Brasil, o aborto é considerado um crime, salvo em algumas situações que as leis permitem. Quando a mulher corre o risco de morte, quando a gestação é resultante de um estupro, ou se o feto for anencefalo. Nessas situações, as leis brasileiras permitem o aborto. Ou quando uma gestação ela pode causar risco de morte para a mãe, para o feto, uma gestação fora do útero, por exemplo, uma situação extrema ali, aí é permitido o aborto para salvaguardar a vida da mãe. Oitava, mudando de assunto agora. O que é o Talibã? Vou começar da letra E voltando. É uma escola de samba? Meu Deus, absurdo, né? Eu coloquei aqui 4 opções absurdas para vocês acertarem essa questão. Não tem nem como errar. Grupo musical, um time de futebol, um clube. Obviamente que é a letra A. Quem leu o texto, quem assistiu ali os vídeos, obviamente, quem porventura tem assistido TV, visto lá as últimas notícias que podem estar falando do Talibã, viu que é um grupo religioso. E no Islã, a religião, ela também é política. Ela que governa, as decisões são tomadas também não, quase sempre, levando em considerações situações religiosas. Então, há um partido político religioso. O Islã, a política é extremamente relacionada com a religião. É claro que o Islã é um grupo religioso, mas que ao mesmo tempo governa. 9. Atualmente, o Afeganistão é governado pelo grupo Talibã, um grupo político-religioso, como vimos na questão 8. Assinale a alternativa que indica as ideias defendidas por este grupo no Afeganistão. Letra A. Defende a educação universal? Não. Ele defende a educação para alguns grupos de pessoas. Defende a ideia de que as mulheres podem frequentar a escola igual aos homens? Não. As mulheres têm condições diferentes para frequentar a escola. A escola é para os homens, quase sempre. Defende a liberdade de religião? Não. Defende a repressão de pessoas de religiões diferentes. Por isso que um tanto de gente estava fugindo lá daquele aeroporto em Cabul, os aviões lá da Força Aérea Americana, com medo de represálias por fazerem parte de religiões diferentes. D. Defende a ideia de que as mulheres são livres para a escolha do futuro marido. Não, as mulheres são prometidas ali, elas são obrigadas a casarem com aquelas pessoas que elas são, de certa forma, guiadas ali. Letra E, então, defende a ideia de que as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Exatamente. As mulheres não podem frequentar a escola, não podem sair para a rua, a imagem dela deve ser preservada, deve vestir aquela roupa para se cobrir. A obrigação da mulher é cuidar da família e dos filhos, e a vida social delas é um pouco restrita. O melhor 10 e o último. O melhor remédio para uma boa convivência entre as pessoas de diferentes religiões é, sem dúvida nenhuma,
O respeito é o melhor remédio para a paz, para a boa convivência entre todos. Só um comentário aqui dessa questão 9. O Talibã, um grupo político religioso, está governando atualmente o Afeganistão, e esse grupo, Talibã, da religião islã. Esse grupo governa o país com interpretação rígida ao pé da letra do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. Não é que o Alcorão é um livro violento, é a interpretação que o grupo Talibã tem no Alcorão que torna as leis muito mais rígidas. Tá? Então, com isso, a gente termina aqui comentários, as correções dessas questões. E vocês vão lá agora só para poder responder uma atividadezinha para a gente confirmar esta quinta-feira de atividade de ensino religioso. Ok? Um abração e até breve.